Olá, pessoas do meu canal, que eu sei que não são muitas. Hoje é dia 30 de outubro do ano de 2025. Eu tenho aqui o livro Valdo Vieira, né? O Homem por Trás do Mito, né? Esse livro foi escrito por Flávio Amaral, conta uma versão alternativa da biografia do Valdo Vieira. E a história do Valdo Vieira ele, ele nasceu no interior de Minas, na cidade de Monte Carmelo, no ano de 1932. É, e assim, ele veio de uma família pobre. O pai dele era um dentista prático, tinha alguns problemas com alcoolismo e alguns problemas. Ah, ele sofreu amputação de uma perna, por exemplo, né? Então, eu não sei como é que é ter um pai dentista prático com a perna amputada, porque meu pai, ele nem teve presente na minha criação, então realmente eu não sei explicar o tanto de problema que isso é, ou se isso é bom, se é ruim, né? Mas enfim, uma pessoa de origem humilde e que tinha uma inteligência fora do comum mesmo, né? A gente está falando de uma pessoa que por mais controverso que seja, né, ele escreveu tratados, ele escreveu livros muito longos, né, e eu tenho uma porção deles que são publicações da Projeciologia, mas elas são sempre pró-Projeciologia, e como ele fundou a Projeciologia e a Conscienciologia, como ele fundou o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia em Foz do Iguaçu, como ele fundou o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, tudo que você vai achar dentro das instituições são dentro da instituição, né? Então você não vai ter ninguém contestando, né, e falando sobre coisas controversas, né, da biografia do Valdo. No caso, né, o Flávio Amaral ele faz uma proposta diferente, porque ele fala sobre aspectos controversos. Ele foi um colaborador, né, da Projeciologia durante algum tempo, não sei exatamente quanto, mas se esse tempo não foi longo, eu acredito que foi pelo menos de muita qualidade, porque a experiência dele parece ser bem intensa. É, e ele acabou tendo umas divergências, né, com o grupo, ele acabou tendo alguma situação lá que ele resolveu sair da instituição conscienciocêntrica que ele fazia parte, mas assim, ele viu o CAEC nascer, né? Tipo, ele estava lá no ano de 2000, né? Eu estava lá no ano de 99, no ano de 2000. E, e, e assim, existem coisas controversas sobre o Valdo. Bom, primeiro né, gente? Tá, eu vou falar do jeito que vem na minha cabeça mesmo e eu vou dizer que eu não quero ofender ninguém, seja da Projeciologia, ou seja, né, da família do Valdo Vieira, enfim. Inclusive eu sou um admirador do Valdo Vieira, eu tenho os livros na estante e assim, eu acredito que eu gostei de conhecer ele. Gostei de fazer o curso com o Valdo Vieira. Eu tenho boas lembranças, né? E também, assim, a minha mãe, ela fez parte da Projeciologia e da Conscienciologia, faz parte até hoje, né? E eu acredito que isso foi muito positivo para ela, porque ela, depois de aposentar, ela conseguiu trabalhar com português, que é a profissão dela, pessoa formada em literatura, formada em língua portuguesa, formada em pedagogia. E depois que ela aposentou, que ela não trabalhou mais em escolas, ela trabalhou com a editora que chama Editares, que é a editora Tarefa de Esclarecimento. O que eu sou profundamente grato à Projeciologia, e ao CAEC, a Editares, ao Tertuliário, né? E as pessoas que eu conheci, eu nunca tive um problema, né, igual o Flávio Amaral, que se engajou, mas depois aí teve algum desacerto. E tudo bem ter um desacerto também, né? Se você quiser ser voluntário em alguma ideia, você também tem o direito de deixar de ser voluntário a partir do momento que você não se sente mais confortável, né? Ninguém é obrigado a se associar ou se manter associado
a nenhuma instituição, né? A não ser por força de lei, né? Tipo, se você é médico, você precisa ter um CRM ativo, né? Se você é advogado, você precisa ter uma carteira da OAB ativa, né? Enfim, fala de pontos controversos? Fala. Eu vou falar, fique à vontade para criticar os comentários abaixo, mas enfim. Você acredita em fantasma? Né? Se você acredita em fantasma, tudo bem. Eu não sei. Eu tenho uma postura assim. Minha família tem algumas pessoas que são espíritas. O Valdo Vieira era espírita. Eu nasci em Minas Gerais. Não, eu nasci no Goiás, tá? Desculpa. Mas eu fui criado na cidade de Berlândia, que fica perto, né, de Monte Carmelo. E fica perto de Uberaba, né? Então, assim, a região Triângulo Mineiro, eu acredito que no meu círculo existia uma tendência das pessoas praticarem o espiritismo, né? No meu bairro, na minha família, os meus vizinhos, inclusive o lugar que eu morei em Berlândia durante muitos anos tem um centro espírita no quarteirão da minha casa, né? Então, assim, eu acredito em fantasmas. Olha, tem algumas experiências que eu não consigo explicar. E eu tenho certeza que você tem algumas experiências que você não consegue explicar. Um ponto fundamental básico da filosofia é a gente não sabe exatamente o que a gente é. Nós somos a nossa consciência, nós somos as nossas escolhas, nós somos de acordo com o direito, então, não só a filosofia, mas somos todos nascidos iguais em direitos e dignidades. Então, e dignidade, porque existem alguns que são mortos, né? Porque existem, né? Então, enfim, o que o ser humano é, né? Se você for olhar do ponto de vista econômico, né? Poxa, o que é a classe média, né? Falar o que são as elites, né? O que são os pobres, né? Você pode escolher o marxismo, você pode escolher o espiritismo, você pode escolher a filosofia, você pode escolher o direito, você pode interpretar um monte de coisa. A verdade é, olha, você acredita em fantasma? Tenha cuidado em acreditar em fantasma, tá, gente? Tenha cuidado no sentido que você pode ser manipulado, viu? Porque o importante não é que o fantasma existe ou não existe, né? O importante não é que o pericorpo, o perispírito, ou o psicossoma, o mental soma exista. O mais importante é quando você concorda com o outro e a partir daí vocês têm um mito fundamental, ou uma teoria fundamental, ou um manual técnico fundamental, mas vocês têm palavras em comum e vocês podem falar dentro de um determinado vernáculo, dentro de uma determinada linguagem, e você consegue pertencer pode ser um mito fundamental, pode ser uma religião fundamental, pode ser iniciados em uma confraria, iniciados numa associação, né? Então, assim, se o fantasma tá lá ou não tá, né? Mas vamos ao Valdo Vieira. O Valdo Vieira é o tipo de pessoa que, se você perguntar para ele vai falar que sim, existem fantasmas. E ele vai falar mais que isso, melhor que isso. Ele vai falar, você é um fantasma, né? Ele fala assim, um fantasma digital, por quê? Porque se eu morrer amanhã e deixar esse vídeo gravado aqui no YouTube, eu sou um fantasma digital, né? Aquilo que não se pode mais falar comigo, só pode se falar sobre mim. E é assim a condição de todos os mortos. E isso é uma situação muito séria, por quê? Porque você ama as pessoas que morreu, né? Então você procura, pelo menos preservar a memória, né? Então a gente vai perceber que todas as cidades do mundo, elas têm um rio, que é por onde corre a essência da vida, que é a água, e também tem um cemitério, né? Onde o Homo sapiens guarda seus mortos, né? E muitas vezes os mortos projetam sombras na vida daqueles que estão aqui apenas por um tempo, né? Mortais somos e um dia vai acabar. E tem algumas pessoas que falam assim, eu sei classificar os fantasmas, né? E se chamar de fantasma já não é bom, porque não fica, né, bem classificado. Então a gente vai ter fantasmas amparadores, fantasmas assediadores, a gente vai ter efeitos da ectoplasmia, né? A gente vai ter gente que tira foto com um pano na boca dizendo
que estava materializando energia de ectoplasma, né? O que eu acho que a maior parte nessas fotos aí realmente não era verdade, né? Então, assim, eu ainda continuo gostando do Valdo Vieira. Eu entrei, né, para Projeciologia com 12 anos de idade, então acho que eu não tinha o senso crítico que eu tenho aos 40. Mas foi legal, sabe? A minha família foi lá, né? Eu vi o nascimento de uma comunidade, né, conscienciológica, e isso foi muito interessante. Não precisa a gente chegar e falar assim, vamos lá, né, tirar no laboratório se o fantasma existe ou não existe. Vamos lá fazer aqueles experimentos de Monroe, né, que era a pessoa deitava numa cama, tinha uma projeção consciente e a partir daquela projeção consciente ela conseguia enxergar uma sequência numérica, uma sequência de cores que estava num outro quarto, né? E aquele quarto era trancado, né? Para assim, uma pessoa ia lá, organizava e falava assim, ó, gente, vou ficar 3 dias com essa chave num lugar que ninguém sabe. E não tem como enxergar esses números. E alguém conseguir sair do corpo e lá enxergar, né? Testem vocês mesmos, sabe? E isso é uma coisa que o Valdo sempre falava que eu achava muito interessante e que eu acho interessante até hoje. Você vai ver na Projeciologia, ó, tem as suas experiências pessoais, tem as suas vivências pessoais, né? E o Valdo, ele teve uma vida bem agitada, né? O Valdo, ele foi uma pessoa que nasceu pobre, estudou bastante, né? Ele formou-se em medicina e odontologia. Eu particularmente não vi o diploma dele de medicina, e eu até acredito que seria interessante, né, que esse diploma que fosse exibido, né, no CAEC, como forma da biografia dele, né? Quem não viu pode duvidar que ele seja médico, né? E certamente ele era uma pessoa que se dedicava ao espiritismo. Essa parte aí eu posso dizer de forma categórica. Ele foi espírita, ele foi, de acordo com a biografia que está aqui, ele foi para a universidade, que é a Uniub de Uberaba, cursou medicina, cursou odontologia, sob os cuidados de Marco Palmério, que foi o fundador da Uniub, né? Ele também foi secretário nessa universidade, e sempre teve uma energia muito forte, né, de conduzir grupos, de orientar grupos, de liderar pessoas. Ele tem esse mérito, com certeza, esse aí tem. E existe um outro, aí ele no movimento espírita, né, ele se uniu ao Chico Xavier, né, ele fazia palestras, né, fazia cartas psicografadas, num centro espírita em Uberaba, que se não me engano chama Centro Espírita, tem alguma coisa com o nome de cinza no nome. Enfim, ele fazia um trabalho social, ele distribuía cesta básica, e isso era na década de 60, e a década de 60, em 64 teve o golpe, né, ditadura militar no Brasil. E se você fizesse qualquer trabalho social de qualquer forma, se você fosse uma pessoa um pouco diferente das outras, o governo ia te colocar no nome de uma lista de pessoas interessantes, né? E eu acredito que ele é um espírito de grande projeção, e isso chamou a atenção do governo, e ele acabou saindo do espiritismo, e ele teve que ficar mais discreto, né, nas pesquisas que ele fazia, nos livros que ele escrevia, por causa que o regime da ditadura militar podia se sentir ofendido, mesmo que você não desejasse ofendê-lo, né, é facilmente ofendido. Então, ele era um médico jovem, e aí ele casou com uma pessoa rica, né, que era a pessoa, eu não lembro o nome dela agora, tá aqui no livro, e essa esposa dele fazia parte do grupo da Antártica, né, das bebidas antárticas, né, inclusive da cerveja, né, que eu bebo, e aí, e tem umas coisas controversas, né? Por exemplo, quando você chega no Ceará, que ele falou, aqui não é lugar de adega, aqui não é lugar de cigarro, né? Eles colocam isso de uma maneira bem clara, porque altera o estado da consciência
né? E você vê uma posição assim, poxa, a pessoa fez parte de um grupo financeiro que tinha a cerveja como maior carro, né? Dessa empresa, um produto que mais vendeu, né? Essa cervejaria é muito antiga, acho que ela inclusive tem até uma questão dos antepassados da moça que ele casou durante a Alemanha. Eu acho que eu já ouvi dizer, não sei se aqui nesse livro ou em outro lugar, que ela tinha até, não sei se era o pai dela ou ela, que tinha até tatuagem, né? Acho que era o pai dela, que foi, passou por um campo de concentração nazista, né? É, e, e, e assim, e aí ele casou com essa pessoa muito rica, essa pessoa cometeu um suicídio, né? Essa pessoa ela tinha alguns problemas psiquiátricos, eles moravam num prédio e essa pessoa teve um problema de ponto de vista psiquiátrico, ela saltou pela janela do prédio, né? Cometendo então um suicídio e ele ficou viúvo, né? E assim, pelo que ele trabalhou dentro da empresa e pela parte que ele recebeu também, pelo falecimento da esposa, ele já conseguiu ter uma estabilidade financeira que ele poderia se dedicar, né, exclusivamente à projeciologia. E isso é muito interessante porque o trabalho que ele fez realmente foi muito longo, foi um trabalho muito árduo, né? Então, a gente tem que assim, ver esse aspecto financeiro que estava resolvido na vida dele, né? Para depois ele pegou e começou realmente, ele tinha uma sala alugada, né? Que foi a fundação do Instituto de Projeciologia e Conscienciologia na década de 80, né? Se não me engano, em 86 ou 87. O Tratado de Projeciologia também foi escrito em 86, ah, no meio para o final da década de 80, né? E, assim, eu particularmente vim conhecer o Valdo Vieira numa palestra, a primeira que eu fui foi pessoalmente ele que ministrou, se não me engano foi na cidade de Uberlândia, e a minha tia passava por um processo de, ela perdeu o marido no acidente de trânsito, e acredito que ela estava buscando respostas sobre a pós-vida, e, e ela encontrou um cartaz, uma publicidade, é, falando dessa palestra, e depois disso ela apresentou isso para muita gente, inclusive a minha mãe e eu, alguns primos, algumas pessoas, alguns amigos, e a gente fez parte desse processo no sentido de fazer cursos, comprar livros e participar, né, da comunidade conscienciocêntrica que nem era tão forte como é agora, né? Mas o Evaldo Vieira, ele é, ele morreu em 2015, né? Depois que ele foi para o CAEC, ele fundou diversas instituições, e a cachaça dele é o livro. Então ele sempre gostou muito de livro, ele sempre fez palestras públicas, ele sempre foi uma pessoa que teve uma atividade intelectual muito alta, de alta qualidade, de alto volume, especialmente muito volume. Tipo, ele fundou o Tertuliarium, né, que é um local de palestras, é um local que a enciclopédia da consciência está sendo escrita até hoje, né? Ele não é o único autor, né? Ele é uma pessoa que procurou fazer mais de um livro, procurou ser uma pessoa centro, né, nessa história, e infelizmente ele veio falecer em 2015 sem muita previsão, né? Porque assim, ele resolveu colocar um, um stent, que é como é o nome disso? Ele era um paciente cardíaco, ele tinha um problema no coração, ele resolveu colocar esse stent, que é um, um aparato, né, cirúrgico, precisa de fazer uma cirurgia grave, né, uma cirurgia, né, que vai abrir o peito da pessoa para colocar, né, esse uh, instrumento cirúrgico que fica lá dentro, né? Então, ele morreu em decorrência dessa cirurgia, ele teve uma gripe, teve problemas respiratórios, não houve velório, né? Porque a pessoa
decidiu ser dessa forma. Ele falou que não queria gurulatria, que ele não queria é, ter um túmulo, né? Ele falou que, ó, eu prefiro ser cremado e as minhas cinzas sejam jogadas, não sejam guardadas, né? É, não tem busto dele, né? Na cidade de Monte Carmelo. É, eu já fui lá algumas vezes e nunca vi nenhuma menção, né? Um cidadão tão ilustre, né? Que veio a fundar tantas instituições, a liderar tantas pessoas e escreveu muito, né? Acho que também não existe referência dele na Academia Brasileira de Letras, então ele ficou um tanto que isolado nesse sentido, e, e, e assim, a vida dele foi bem tensa mesmo, né? E aqui tem assim uma porção de coisas que são controversas, né? No sentido que, olha, essa pessoa ah, acreditava em fantasma, né? Ou, pelo contrário, até falava, você é um fantasma, eu sou um fantasma, e estamos todos sujeitos a fenômenos parapsíquicos, né? E durante, nessa proposição, né, ele teve uma vida complicada porque ele começou como espírita, mas ele quebrou essa aliança com o grupo espírita de uma forma assim bem intensa, e ele falou que ele quebrou essa aliança porque um dia que ele, como médico, ele receitava remédios para pessoas carentes, ele prestava, ele exercia a medicina não para o dinheiro, mas para o apoio das pessoas carentes. Então, o que ele acabou indo numa casa de uma pessoa que era um desses pacientes carentes, né? Acredito que para conduzir um trabalho é, de, de orar, né? Orar para o Cristo, orar para Allan Kardec, né? E lá ele encontrou uma fotografia dele numa espécie de santuário, né? De um altar, né? Que a pessoa fez. E aí ele decidiu que a partir daí seria o momento de abandonar o espiritismo para evitar esse processo de gurulatria, né? Só que uma pessoa dessa, quando ela deixa o movimento, é lógico que ela vai ouvir muito, porque é, ele era uma força de trabalho forte lá, ele era uma pessoa que ajudava, né? O Chico Xavier, inclusive. Então, isso foi uma quebra de paradigma, né? E depois ele teve a questão, né, da esposa dele. A primeira, que alguns criticam, né, que a pessoa era rica e ele saiu rico desse casamento, né, existem algumas críticas nesse sentido. E também ele teve uma segunda esposa, né, que ele manteve, inclusive... Não, ele não era casado com duas pessoas ao mesmo tempo. Na verdade, a pessoa da idade dele suicidou e ele acolheu, vago, porque eu não sei mesmo, né, porque... mas ela chama Graça Azero. Eu deveria evitar dizer nomes, mas enfim, eu sei que ele escreveu um livro. Uma vez a gente foi num evento que tinha os livros dela, psicóloga, né? E aí depois ele se separou, né, dessa pessoa, e ele conheceu ela com 19 anos, né? Morou ele, a esposa dele e essa moça de 19 anos na casa. E assim, você pode imaginar uma vida a três? Pode. Agora, isso é verdade? Eu não sei, né? É, e eu sei que depois ele casou com a Graça, né? E um dos problemas que o pessoal encontrou, assim, foi que aparentemente teve uma fofoca sobre um possível relacionamento extraconjugal, que essa mulher é bem mais jovem que ele, acho que ele, na época tinha uns 60 e tantos, e ela tinha uns 30, né? Uma coisa assim. E aí ele pediu o divórcio de uma forma, né, que assim, a Graça foi viajar para um evento de psicologia, ou se não sei, ela pode ter ido visitar os familiares dela, enfim. Quando ela voltou, ela encontrou todos os pertences que ela morava na casa junto com o Valdo, encaixotados em um depósito, né, e falou, ó,
aqui está o divórcio, né, aqui estão os papéis, né, você assina, enfim. Ele se separou de uma forma que acho que não foi litigiosa, mas por várias pessoas que estavam ali na convivência dos dois, algumas pessoas acharam isso injusto, né, porque ele já estava, né, bem velho e agora ele vai separar depois de tanto tempo, né? Pode ser criticado, pode não ser criticado. Eu, particularmente, eu vejo ele assim como uma pessoa que eu gosto. Então, eu acho que parabéns, Valdo, se você conseguiu viver com duas mulheres debaixo do mesmo teto, que deve ser extremamente difícil, especialmente se uma tiver 19 e a outra for da sua idade. Não sei se ele tinha uns, sei lá quantos anos ele tinha nessa época, mas enfim, ele devia ter por volta de 28 anos, mais ou menos. Não, ele devia ter uns 35, não sei. Mas eu não acho que seja reprovável do ponto de vista moral, né? Eu acho que essa pessoa não é diminuída no meu conceito por causa que ele teve essa vida conjugal dessa forma. Acho que casamento você pode pedir divórcio, sim, né? É um instituto que existe dentro do Código Civil e ele, né, casou, depois casou de novo, foi viúvo, enfim. Na verdade, esse cara teve uma vida amorosa. é, Ele era uma pessoa muito cativante, sabe? Ele era uma pessoa que tinha uma forma de lidar que chamava a atenção das mulheres, né? E, assim, muito educado, sabe? Muito. Ele tinha uma presença muito boa. As pessoas vão dizer que ele tinha um conhecimento em domínio de energias, né, em energochakras, né, vai falar esse tipo de expressão que é o jargão da projeciologia, mas eu acho que ele era uma pessoa simpática, né, ele era uma pessoa extremamente simpática, né, tipo, hoje eu tenho ele assim mais ou menos como uma figura de um avô, né, e de um avô muito interessante, porque, qual que era a cachaça do seu avô? Livro, e ele gostava de livro, mas gostava muito de livro, né, foi autor de vários, fez uma biblioteca de mais de 10 mil livros, que virou uma biblioteca pública do CAEC, né? Ele escreveu o livro, vendeu o livro, doou o livro, comprou o livro. Ele teve assim a cachaça dele era livro, né? E ele não bebia, né? Então assim é uma pessoa muito interessante, sabe? Quando eu visitei, né, o CAEC em Foz do Iguaçu, eu tinha memórias, né, da época que eu era um menino de 17 anos e eu acho que essas memórias não são negativas, né, não são... tanto que, por exemplo, o próprio Flávio Amaral, ele também, apesar de ter ah, ah, abandonado essa questão do voluntariado, ele, ele não tem uma visão ah, tão negativa. Ele se dispõe a falar algumas coisas que não existem dentro da comunidade, mas é um livro polêmico, né? Se você já ouviu falar sobre o Valdo, ah, você pode lê-lo. Eu gostei, sabe? Porque de uma certa maneira diz respeito à minha própria história, né? Porque eu fiz parte desse grupo, eu vi essa comunidade nascer, né? É uma comunidade um pouco diferente mesmo, sabe? As pessoas são um pouco diferentes, né? Você tem, assim, uma enorme quantidade de gente bem formada, bem interessante, de médicos, de engenheiros, Você tem um grupo de idosos que é extremamente ativo, né? Isso é extremamente interessante, né? Tipo, você conseguir constituir uma comunidade que tenha esse acolhimento para o idoso e conseguir fazer com que essa convivência seja que tenha motivo para você continuar vivendo, mesmo depois, né, de se aposentar e de experimentar todo o processo da velhice, né? Ele era um idoso extremamente ativo. Eu conheci ele estava já com... A primeira vez que eu vi ele, a sobrancelha dele ainda era preta, né, e o cabelo era branco. E aí depois, ao longo dos anos, a sobrancelha dele também ficou branca. Então, assim, eu já conheci ele na terceira idade. E eu tenho boas memórias das palestras dele. Tem umas memórias também que não são né, boas, mas enfim, todo mundo, né, seja no espiritismo, seja na conscienciologia,
que inclusive não é uma religião, de acordo com o próprio Valdo Vieira, a Conscienciologia é um campo de pesquisa, é uma ciência autônoma, né? E inclusive com seus laboratórios, né, no CAEC. E assim, o vídeo já ficou muito longo, mas enfim, é uma pessoa muito interessante. Eu recomendo a biografia, né, do Flávio Amaral aqui. Eu acho que eu até tenho que fazer 2 vídeos para poder explicar, né, uma vida que foi bem-aventurada. Eu acredito que ele tenha sido, apesar de algumas pessoas projetarem dúvidas, né, sobre a atuação dele, né, apesar que eu não vi o diploma de medicina dele, apesar que a revista Cruzeiro publicou uma matéria no ano de 1980 sobre que isso seria uma forma de charlatanismo, de curandeirismo, né, que ele tenha feito algo que possa ser um remédio no sentido espiritual, né, que a pessoa se engajou nesse procedimento, ou possa ser uma espécie de um culto, uma seita, um secto, né? Mas, bom, eu acredito que aqui a gente não tem aquele perfil por exemplo, de associações que são feitas para se aproveitar das pessoas, né, economicamente e sexualmente, enfim, quem nunca ouviu falar de pastores evangélicos que eram picaretas, né, que eram pessoas assim, que cometiam estelionato, né, que apropriava-se dos bens dos fiéis, né, por meio de doação, de uma maneira, né, que depois foi para a justiça e todo mundo viu que aquilo ali realmente era uma coisa, né, predatória e com esse viés muito negativo de criminalidade, né, de se apropriar de bens, né, e de escravizar as pessoas do ponto de vista psicológico. Eu acredito que a Projeciologia nunca chegou a esse tipo de extremo, né? Tem coisas muito graves, né, que podem ser feitas a partir desse tipo de culto, a partir desse tipo de seita, né, que assim, eu não me lembro o nome agora, tem uma que chama Gates of Heaven, nos Estados Unidos, né, que cultuava extraterrestres e essas coisas e aí esse pessoal, inclusive, cometeu suicídio coletivo, né, a pessoa, por exemplo, cientologia, né, cientologia, a pessoa ficou riquíssima, né, tipo, o fundador da cientologia ficou riquíssimo, né, tem uma porção de gente rica e poderosa que faz parte, né, da cientologia, né, a gente pode falar também do papel da maçonaria, né, que a maçonaria deu golpe de Estado, né? Essa confraria tinha um poder, pelo menos em alguns momentos, um poder econômico e tinha um poder político, né? A maçonaria. Mas nada que se compare ao Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, nada se compare ao CAEC, porque esse pessoal, assim, eles são muito tranquilos em termos, assim, de dinheiro, né? As pessoas, ó, se você quiser doar, você doa, né? Mas é bem diferente daquelas posturas extremamente agressivas, né, de pastores evangélicos, não todos, é claro, né, não são todos os pastores evangélicos que têm essa maldade de enriquecer, né, mas você percebe em alguns momentos, por exemplo, na cientologia, que a pessoa ostentava bens, né, ostentava bens de forma muito agressiva, né, carro importado, dinheiro, né, viagem, morava numa mansão, né? Isso não tem isso na biografia do Valdo. Ele não morava numa mansão, ele até chegou a morar num apartamento bom no Rio de Janeiro, que era um duplex, mas eu vi ele em Foz do Iguaçu e ele morava numa casinha de 70 metros, dentro do próprio prédio, dentro do terreno, que era um terreno rural, que depois virou um condomínio, né, e que tem a biblioteca, enfim, ah, que a arquitetura foi. Ele fez amizade com um arquiteto de Brasília, né, aquele Niemeyer, né, que foi um arquiteto famoso aqui no Brasil, e o Niemeyer doou o projeto, né, mas a casa dele era uma casa simples,
sabe? É uma casa pequena, de 60, 70 metros. Ele nunca teve um BMW, Mercedes, um carrão, né? E assim, ele almoçava com todo mundo lá dentro do próprio SEAEC mesmo. Então, assim, eu acredito que nesse sentido a biografia dele é muito mais positiva, né, como um líder espiritual do que, né, outras pessoas, né. Veja, por exemplo, Edir Macedo, né, que comprou helicóptero, né, construiu aquele templo gigantesco lá em São Paulo, que é aquele templo de Salomão. É, os filhos ficaram milionários, né, ele andava com carro importado, blindado, né, enfim, a gente conhece, assim, uh, mais de um exemplo. Novamente estou falando, não são todos os pastores evangélicos que fazem essa postura em relação ao dinheiro, né? De captar de uma forma agressiva e de ostentar de uma forma mais agressiva ainda, né? Definitivamente não é o caso desse líder, que ele não se propõe como um líder religioso, pelo menos na parte que ele já estava idoso, que foi a parte que eu conheci ele se propõe como fundador de uma ciência e ele sempre foi a favor do senso crítico das pessoas terem sua vivência, terem sua experiência pessoal e de poderem questionar. Ah, mas algumas pessoas fizeram questionamentos e acabaram se desligando da cristologia. Bem-vindo para entrar, bem-vindo para sair. As pessoas são livres, né? E eu acho que, por exemplo, o Flávio, né? O Flávio Amaral, ele não foi, né, preso, perseguido e apareceu morto aí numa plantação de café porque ele escreveu um livro contra o Valdo. Ou porque alguns momentos do livro colocam questionamentos, né? Mas é isso. É um vídeo extremamente longo, né? Eu achei que não ia ficar tão longo assim, não.